Esteja atento, querido. Deus vai falar contigo. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler os 16 primeiros versículos do capítulo 1. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Amém. Meu Deus amado, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi lida e é ela que queremos ouvir, meu Deus. Estamos aqui para receber mais ensinamentos do Senhor, direção, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É para isso que estamos aqui, ó Deus, nenhum outro propósito. Não queremos ouvir, Deus, doutrinas humanas, nada que venha da nossa mente secular. Pai, somente a tua palavra. É por isso que estamos aqui e eu te entrego a minha vida em tuas mãos, te pedindo misericórdia, me coloco diante do Senhor como um instrumento teu, para que o teu povo, a tua igreja, seja edificada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós vimos aqui os versos 1 a 7, tomamos conhecimento do porquê da ida de Daniel e seus amigos ao cativeiro na Babilônia. Nós vimos aqui que Nabucodonosor, rei da Babilônia, subjugou a Jerusalém, a sitiou,
e ele determinou que fossem levados para a Babilônia utensílios da casa do Deus e também alguns jovens, alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, boa aparência, enfim, que fossem instruídos para servir na Babilônia. O objetivo era esse. E nós, vendo a história deles, eles foram obrigados a sair de onde moravam, estavam perto do seu Deus, ali faziam as suas ofertas, louvavam, adoravam, serviam ao seu Deus, foram obrigados a serem tirados dali da presença, onde eles podiam seguir os preceitos de Deus, foram obrigados a sair dali para um outro lugar, um lugar estranho, e servir a um outro rei. E nós imaginamos como deve ter sido difícil para esses jovens, porque nós, aqui, a nossa igreja, nós temos prazer em estar aqui, prazer em estar na casa do Senhor, amém? Nós, se pudéssemos, não sairíamos daqui, como diz o Salmo 84, verso 4, bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor, louvam-te perpetuamente. Então, feliz aquele que poderia viver perpetuamente na casa do Senhor. Nós, quando estamos aqui, dá vontade de não sair. É tão bom, tão prazeroso estar entre os irmãos, louvar, ouvir a palavra, e não dá vontade. Isso pelo menos acontece comigo, eu não sei com você, mas quando vai chegando ao fim do culto, dá aquele gostinho de quero mais, assim, poxa, amanhã eu tenho que estar naquele trabalho, naquela faculdade, um ambiente totalmente diferente, muitos até trabalham sem nenhum evangélico por perto, então você sente o desejo até, poxa, como seria bom se eu pudesse ficar aqui, dá vontade de pedir ao pastor Maurício, deixa eu fazer um puxadinho ali, e eu vou ficar aqui, eu vou morar na igreja, não quero mais sair daqui. E eles, com esse sentimento parecido, tiveram que sair daquela terra, onde serviam ao seu Deus, e foram obrigados a ir para a Babilônia, uma terra estranha, onde se servia a outros deuses. E nós vimos aqui, nesse texto, que a primeira instrução do rei foi que eles fossem mantidos por um tempo, à maneira deles. Versículos 4 e 5, diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, veja, eles seriam obrigados a passar 3 anos, era uma determinação do rei. Olha, pega esses rapazes que estão vindo, faça com eles, durante 3 anos, uma preparação, para que eles se integrem ao nosso meio. Eu creio que aí estaria incluído, como nós vimos, a cultura e a linguagem dos caldeus. Olha, prepara esses jovens, porque eles agora têm que saber quais são as nossas regras, qual é a nossa metodologia, o proceder. Ensina a eles a cultura, ensina a nossa língua, ensina como proceder, ensina tudo. Ou seja, meio que façam uma lavagem cerebral neles durante esses 3 anos, para que eles possam estar aqui diante de mim me servindo. E eu creio que também era pedido algo no sentido espiritual. Olha, prepare eles também para que eles aprendam a servir aos nossos deuses, porque eles vêm com outras manias. Isso acontece às vezes até na vida secular. Quando você vai procurar um emprego, muitas empresas dão preferência, por incrível que pareça, aqueles que vão no primeiro emprego, porque diz assim, não, eu quero um cara sem experiência, porque vou moldá-lo à minha maneira. Quem vem de outra empresa, às vezes vem com algum vício, me dá mais trabalho para ensinar ele a minha maneira, enfim. Na vida secular, eles também preferem que você vá sem nenhum conhecimento, para que você seja moldado à metodologia, ao ensino da empresa, todo o proceder, né? Então, havia essa finalidade, de que eles passassem esse tempo, para que pudessem servir ao rei.
a finalidade era de que se tornassem eunucos. Isso já estava previsto por Isaías. Abra lá, por favor, no livro de Isaías, capítulo 39. Isaías, capítulo 39, dos versículos 5 a 7. Diz assim: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías, mais ou menos um século antes disso acontecer, já havia predito que isso se sucederia. As pessoas que eram levadas cativas normalmente eram transformadas em eunucos. O eunuco era um oficial do governo. Alguns eles eram até castrados, mas eram oficiais do governo para servir. Ou seja, a finalidade de levarem esses jovens era para que se tornassem eunucos. Foram tirados do seu meio, dali do convívio entre o povo judeu, obedeciam à lei de Moisés e foram obrigados a sair dali, abandonar isso tudo e ir para um lugar diferente, onde não se obedecia à lei de Deus, eram outros deuses, era outro povo, outra língua, completamente diferente. Nesta passagem, o que nós pretendemos aprender, que eu creio que Deus quer nos ensinar, é que é possível, a Bíblia nos mostra, nos prova, que é possível, ainda que isso aconteça conosco, nos mantermos puros, não contaminados. A história de Daniel nos mostra isso. Eu faço um paralelo com o que aconteceu com esses jovens, indo para a Babilônia, uma terra diferente, uma terra onde não se cultuava a Deus, não se obedecia a Deus. Eu faço um paralelo dessa Babilônia com a nossa vida secular lá fora, com a vida que nós vivemos aí no mundo, no meio de pessoas que não estão nem aí para Deus, no meio de pessoas que, se possível, vão querer colocar na sua cabeça também te doutrinar a respeito das maneiras deles, dos modos deles, para que você possa estar ali com eles. Eu faço esse paralelo, porque esses rapazes foram para lá, contra a vontade deles, e contra a nossa vontade, porque o nosso desejo seria sempre estar entre irmãos, sempre na casa do Senhor, mas contra a nossa vontade, vamos dizer assim, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que estar no meio dessas pessoas. Mas é possível, nós vamos ver que é possível, ainda assim, não sermos contaminados. É possível, apesar de estar nesse meio e ter todas as condições envolvendo a pessoa, para que ela pudesse dar a justificativa do erro de ter se contaminado, apesar disso tudo, ela não se contaminar, ela sair impura e conviver nesse meio impura, sem se contaminar. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tomemos uma decisão chave, que foi como aconteceu com Daniel. Ele tomou uma decisão chave. Versículo 8, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, há uma possibilidade, há uma escolha. Você tem o livre-arbítrio. Deus te deu esse direito de escolha. Você pode escolher: eu quero ou não quero me contaminar. Eu quero ou não quero Jesus. Eu quero ou não quero salvação. Você pode escolher, você é livre. Deus te deu esse direito. Então você pode escolher não querer se contaminar. E não se contaminar com um alimento espiritual que o mundo quer dar. Nesse caso, Daniel optou não se contaminar com as finas iguarias do rei,
Mas havia também envolvido a questão espiritual, porque ele obedecia a lei de Moisés e ele, muito sabiamente, esses alimentos não eram preparados de acordo com a lei mosaica, os animais não eram abatidos de acordo com os preceitos de Deus, o vinho e a comida eram oferecidos a um deus pagão. Daniel sabia isso tudo e ele preferiu não se contaminar. Olha, eu não quero esse alimento, eu tenho a opção, eu não quero me contaminar. Ele poderia escolher, não, eu quero, vou comer, não tem nada demais, quero participar das finas iguarias do rei. Ele escolheu firmemente não se contaminar, não receber qualquer alimento, ainda que pareça saboroso. O alimento, eu creio que até parecia bom, um alimento bonito, fina iguaria do rei, aquela mesa bem preparada, tudo do bom e do melhor, gastronomicamente falando, mas Daniel sabia o aspecto espiritual que isso tinha, e ele resolveu, ele decidiu não se contaminar. Como eu disse, às vezes as pessoas podem dar a desculpa, não, mas havia um ambiente todo, e eu estava envolvido por aquilo ali, era impossível para mim, eu tinha tudo ao meu redor, eu tive que deixar. Daniel firmemente optou por não se contaminar. Ele não quis, mas os meios para que a gente não se contamine. Então nós já vimos que há um poder de decisão, há um poder de escolha ao nosso alcance. Eu não quero, como eu creio também que ele não quis o alimento físico, ele também não quis, e a palavra prova isso para nós. Todo o livro de Daniel mostra o seu testemunho a respeito do lado espiritual. Ele não quis também aquela conversa toda da religiosidade deles. Ele também não quis se contaminar com aquilo. Ele se manteve puro, reto diante do seu Deus, até sofreu consequências disso. Você sabe da história na cova dos leões. Os seus amigos também, por se manterem puros, foram para a fornalha ardente. Eles optaram por não querer se contaminar. Então há uma possibilidade de escolha. É possível para você escolher não se contaminar. Mas aí vem a pergunta, e os meios para eu conseguir isso? Sou eu, através da minha força de vontade própria? Eu quero não me contaminar, mas às vezes as pessoas dão desculpa, a carne é fraca. Como é que eu vou fazer para enfrentar isso tudo ali? Eu até quero escolher, mas como é que eu vou fazer? Sou eu, com a minha força de vontade somente? Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amado, a decisão é sua, a escolha é sua, mas depois que você escolher firmemente não se contaminar, Deus faz o resto. Como nós louvamos aqui, Deus diz, o trabalho é todo meu, e o teu trabalho é descansar em mim. Então, o seu trabalho, a única coisa que você tem que fazer é optar firmemente, não quero me contaminar. Deus vai cuidar do resto. Deus vai dar os meios necessários para o escape, para que você consiga conviver nesse meio. Você imagina hoje como seria essa decisão das pessoas na vida secular? Você já imaginou que impacto teria isso? Você, no seu trabalho, essa palavra, ela serve, encaixa muito bem para os jovens, encaixa muito bem para os adultos, para todas as idades, homens e mulheres. Eu posso dizer para os jovens que vão numa faculdade, sexta-feira o colega chega e fala, olha, tem uma festa, a festa vai ser maravilhosa, muita cerveja, muita mulher. Imagina você chegando para o cara que faz o convite e diz assim, você me permita não me contaminar com isso? O cara vai olhar para você e vai falar assim, que papo doido é esse? Imagina você no trabalho, você trabalhando com várias mulheres, e as mulheres sabem que você é casado, e elas passam aquelas cantadas em você, aqueles convites, aquelas histórias, e você chega para uma delas, depois de ter tomado essa firme decisão, você vira para elas e fala assim, você me permite não me contaminar? Imagina, que a mulher vai pensar de você? Por um lado é até bom, ela pode até pensar que você não gosta da fruta, mas isso tem um lado bom, porque todas as outras vão ficar sabendo.
Elas vão falar entre si, olha, aquele cara, ele não gosta não. Eu fui propor a ele veio com um papo esquisito de não querer se contaminar. Meu irmão, ninguém mais vai te incomodar. Agora, se você der trela para uma, as outras não vão sair de cima de você. Pode ter certeza disso. Tem um lado bom. Mas imagina o impacto que teria nós chegando hoje, lá fora, na nossa vida secular. Imagina você tomando essa decisão. Imagina você no trânsito, você é parado e há sempre aquela possibilidade do jeitinho brasileiro, né, e vem aquela proposta. Imagina você chegar para o oficial, para a autoridade, e dizer assim: o senhor me permita não me contaminar com isso? Tem uma passagem interessante que uma vez o irmão me contou, uma ilustração, não sei se é verdade ou não. Um pastor estava voltando de uma igreja, a igreja era num lugar humilde, a estrada de barro, tinha chovido muito, muitas poças, e ele, voltando com o seu carro, andando para lá e para cá, pegou a estrada, foi parado. E o guarda, começando a rodar, a procurar no carro algo de errado, para tentar conseguir alguma coisa. E ele viu a placa suja, cheia de lama. E ele virou para o pastor e falou assim: olha, a placa está suja. E o pastor olhou: realmente, a placa está suja. Não consigo ler os números. Pastor, realmente, não está dando para ler os números. E aí? Qual a solução? Aí a autoridade vira para ele e fala assim: olha, eu acho que 2 cervejas limpam isso aí. Pastor, 2 cervejas limpam, você acha? Limpa? 2 cervejas limpa. Tem certeza? Tenho. Então, peraí. Atravessou a estrada, foi num bar, comprou 2 garrafas de cerveja, voltou, lavou a placa com as 2 garrafas de cerveja, ficou limpo. Pastor, realmente você tinha razão, 2 cervejas resolveram o problema. Ele escolheu: permita-me não me contaminar com isso. E você pode imaginar isso para todas as áreas da sua vida, como seria o impacto se você realmente tomasse essa decisão. Agora, os meios para que você consiga isso, Deus vai te dar. Amém? Mas em contrapartida, os que não escolhem a não contaminação, os que escolhem se contaminar, o que acontece? Fatalmente, seriam identificados como um deles. Versículo 10 diz assim: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Só o 10. Então havia uma preocupação desse responsável por eles, de dar a eles a porção diária. Havia a preocupação de que eles fossem identificados de forma, eles são diferentes desses outros aqui. Se são diferentes é porque quem come da fina iguaria é todo mundo igual, tem todo mundo a mesma cara, é todo mundo farinha do mesmo saco. É fácil identificar quem se contamina e quem não se contamina. Então, se você decide se contaminar, você vai ser identificado como um deles. É difícil, irmãos, você andar no conselho dos ímpios e se sentar na roda dos escarnecedores e dizer: não, eu estou aqui, mas eu não sou um deles. Você lembra daquele programa humorístico na televisão, que o cara ficava numa sauna e ele dizia: eu não sou gay, eu estou aqui, mas eu não sou gay. Ele dizia assim: meu irmão, eu não sei se vai adiantar, eu não sei se você vai conseguir convencer alguém, estando no meio, comendo com eles, agindo como eles, se vestindo como eles, e dizer assim: olha, eu estou aqui, mas eu não sou um deles, eu estou cheirando essa carreira aqui, mas eu não sou drogado. Olha, eu estou aqui enchendo a cara, mas eu não sou alcoólatra. Meu irmão, você vai ficar igual a eles. Se você escolher se contaminar, você vai ficar igualzinho a eles. Não tem como fugir. E essa contaminação traz morte. Abra lá no 2º livro de Reis, capítulo 4.
Reis, capítulo 4, vamos ler do 38 ao 40. Do 38 ao 40. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar as ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Amados, essa comida que eles iriam comer, essa história é muito famosa, muito conhecida. O milagre que Eliseu faz é maravilhoso, mas eu volto a minha atenção a esse fato desses homens que identificaram morte na panela. A comida estava contaminada, mas houve alguém ali com discernimento para ver, olha, nessa panela há morte. Como isso faz falta no meio evangélico. Como as pessoas famintas comem qualquer coisa, comem de tudo e nem percebem se há morte na panela. Há uma falta de entendimento espiritual do alimento que estamos recebendo, se ele realmente é puro, genuíno, sem contaminação, ou se ele é contaminado. Nós vimos uma vez, eu ouvi dizer que o veneno de rato, o que mata o rato é um percentual muito pequeno, o resto é coisa boa, é atrativa para o rato. Se não fosse, ele recusaria. Então, ele vai e por esse percentual pequeno, ele morre. Como da mesma forma nós vimos no boletim do mês passado, que uma moeda falsa, falsificada grotescamente, ela chama atenção e todo mundo recusa. O objetivo da falsificação é que ela seja falsa, mas com um detalhe pequeno, para que passe desapercebida aos seus olhos. Você imagina uma nota de 100 com a imagem do Pelé. Pô, essa nota é falsa. Mas uma nota de 100, com um mínimo detalhe, ela passa desapercebida. Então, esse alimento, que aparentemente era saboroso, porque eles pegaram, viram aquilo ali, e parecia da família das colossíntidas, parecia saborosa, ele preparou lá o cozinhado, mas quando foram comer, alguém com discernimento disse: morte na panela. Espera aí, não podemos comer desse alimento. E isso faz muita falta, irmão. Faz muita falta esse entendimento de reconhecer se o alimento que você está para comer, se você está para receber, se ele é contaminado ou não. Então, a contaminação traz morte. E nós devemos pôr à prova, volta lá em Daniel, por favor. Daniel, agora os versículos 12 e 13. Nós devemos pôr à prova os efeitos do alimento contaminado e do purificado. Daniel, capítulo 1, versículos 12 e 13. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens, que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Daniel sabia a consequência de não seguir os padrões que Deus havia estabelecido. Ele sabia as consequências de se contaminar, não só com aquele alimento físico. Vamos extrapolar, como já dissemos, toda a história de Daniel mostra que ele não se contaminou, não só com um alimento, mas também com a parte espiritual. Ele permaneceu fiel a Deus durante todo o seu período na Babilônia. Ele sabia a consequência de não seguir os padrões de Deus, e isso, amados, não é novidade para ninguém. Será que alguém duvida das consequências de alguém que come algo, que recebe algo, um alimento contaminado, de alguém que se contamina e de outra pessoa que não se contamina? Será que há alguma dúvida? Abra em Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6,
versículo 7. A consequência, como Daniel sabia, de se contaminar ou não. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, há uma consequência que é certa. Se você comer algo contaminado, você vai ter problemas, vai ter enfermidades. Então, se você receber um alimento contaminado, se você receber algo espiritualmente contaminado, você vai ter consequências graves na sua vida. Você não vai colher outra coisa a não ser problemas. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ora, se você deseja se contaminar com as coisas do mundo, o que te oferecem lá fora espiritualmente, e há uma farta oferta de coisas espirituais com aparência de sabedoria, é como eu digo, o alimento, ele não é feio totalmente. Se você vai comer algo que é muito feio, você vê que é sujo, você recusa, mas ele tem aparência de sabor, tem uma aparência boa. E esse alimento espiritual, ele tem aparência de sabedoria, ele tem algo que parece bom, mas ele é contaminado. Então, se você opta por seguir e se contaminar com essas coisas do mundo, tanto da vida secular, quanto de alimentos que estão sendo servidos por aí espiritualmente contaminados, você vai ter esse mesmo fim. Você vai ser igual ao mundo, você vai se confundir com o mundo. E aqui diz Tiago 4,4 que não há amizade de Deus com o mundo, não há semelhança, não há compactuação de Deus com o mundo. Se você é amigo de Deus, é inimigo do mundo. E Jesus também já havia ilustrado o que acontece com dois tipos de pessoas. Abra lá em Lucas, capítulo 6. Lucas 6, do 46 ao 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus está ilustrando que aquele que ouve as palavras dele e as pratica, esse homem suporta as adversidades, suporta as tempestades, os problemas. E quem não pratica, quem ouve outras palavras, quem ouve e se alimenta de outros alimentos, quando vem as dificuldades, ele não tem um alicerce, ele não tem estrutura espiritual forte o suficiente para passar por elas. E esse cai, desaba, esse não se mantém de pé, como nós dizemos, saco vazio não para em pé. Esses alimentos que estão por aí sendo servidos têm uma aparência de sabedoria, mas não alimentam, não dão força, não dão robustez, não dão estrutura para ninguém. Você cai na primeira dificuldade. Então, quem vai até ele, ouve a sua palavra, põe em prática e se mantém de pé. Quem recebe o genuíno alimento, o verdadeiro alimento, sem contaminação, esse tem força suficiente, tem uma estrutura forte o suficiente para passar pelas adversidades. E quem se alimenta dele viverá eternamente. E abra em João, capítulo 6, versículo 58.
João 6, 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus é o pão, ele é o verbo, ele é a palavra. Você se alimenta da palavra genuína, da palavra verdadeira. É essa que te faz viver eternamente, é essa que te mantém de pé, é essa que te mantém fortalecido, é essa que você opta por não se contaminar, é essa que você decide, como Daniel decidiu firmemente: não quero me contaminar com essas outras, eu quero comer simplesmente do genuíno alimento, que é a palavra de Deus, Cristo. Então, Daniel fez uma prova. Volta lá, por favor, no livro de Daniel, capítulo 1, agora do 14 ao 16. Nós vimos se devemos pôr à prova. Daniel fez a prova, versículos 14 a 16. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Então Daniel fez a prova e o resultado, que no fim a sua aparência era melhor, eles estavam mais robustos, mais dispostos. Amados, a prova está disponível. Eu faço hoje a você um desafio: faça a prova. Decida firmemente como Daniel decidiu, não se contaminar, e dê um tempo. Dependendo do caso, dependendo do alimento que você tem se usado, se contaminado, você com 10 dias já vai notar a diferença. Ou pergunte a outros que participaram desse alimento contaminado em outra época e decidiram tomar a decisão: a partir de hoje eu não me contamino mais com isso, vou comer só do alimento genuíno e verdadeiro. Faça a prova, pergunte a uma pessoa que já aconteceu isso. Faça como Daniel fez e veja o resultado. Eu tenho certeza, posso afirmar, que dentro de pouco tempo a sua aparência vai estar muito melhor, você vai ter muito mais disposição, você vai ter muito mais vigor para enfrentar as dificuldades, as aflições, diferentemente de uma pessoa que se deixa contaminar com as coisas que estão por aí sendo servidas, com os alimentos do mundo. Muito diferente dessas. Essas dão uma aparência caída, triste, de morto-vivo. Então, há de fato um alimento que dá robustez, que sustenta, há um alimento que te mantém de pé, e outro que não te dá força nem vigor algum. E o que nos deixaria com melhor aparência? O que você acha? Comer só espinafre ou comida de fast food? Faça esse teste também. Aliás, já fizeram. Entre na internet e procure Super Size Me. Um homem decidiu 30 dias comer 3 vezes por dia só comida de uma cadeia de lanchonetes. Veja o relato do que aconteceu com ele em 30 dias. Se você optar comer só espinafre, você vai chegar mais perto do Popeye. Se você decidir ir para fast food, você veja o que aconteceu com esse homem. Então faça a prova. Procure se alimentar da genuína palavra, do genuíno alimento, o que dá robustez, e decida não se contaminar com o que tem sido servido por aí, com o que tentam te oferecer no meio onde você está, apesar de você estar num local onde, como eles estavam, longe dos preceitos de Deus, longe das diretrizes de Deus, dos mandamentos, da vontade de Deus, no meio de pessoas que sequer conhecem Deus. Ainda assim, você pode optar por isso. Faça a prova e veja qual vai ser o resultado. E qual dos alimentos nos daria mais ânimo para passar pelas aflições. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3.
Diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Palavras que Jesus usou quando foi tentado por Satanás e estava com fome. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o alimento genuíno, é o alimento verdadeiro, é o alimento sem contaminação. É ele que vai nos dar força para nós passarmos pelas aflições. O alimento que dá robustez é a genuína palavra de Deus. E para finalizar, já acabando, qual foi o resultado diante do rei? Volta lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículos 18 ao 20. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Eles passaram aquele período, 3 anos, decidiram: não vou me contaminar, passaram a comer somente legumes e beber água, e no fim desse prazo, foram diante do rei e se acharam 10 vezes mais doutos do que todos os outros. Passaram 3 anos, e Daniel, amados, ele ficou na Babilônia por aproximadamente 70 anos, depois de levado para lá como jovem, não sei qual a idade dele quando foi, mas ele permaneceu quase 70 anos na Babilônia. Muitos dizem, com pouco tempo vivendo num local cercado desses alimentos contaminados de todo gênero, com pouco tempo já caem, já participam do alimento e dão a desculpa: mas eu vivi ali no meio, não tinha como eu não ceder, não tinha como eu não participar, todo mundo fazia, não tinha como, eu trabalho ali todo dia, eu estudo ali todo dia, não tinha outra opção para mim. Amados, a partir de hoje, não dê mais essa desculpa esfarrapada. Daniel provou, ficou 70 anos, e você leia o livro todo de Daniel. Daniel, em momento algum, se afastou do seu Deus, em momento algum se contaminou, serviu ao Deus com toda a integridade e retidão, mesmo lá na Babilônia. Então, é um exemplo, é uma prova para nós que é possível um poder de decisão, é possível uma escolha em se contaminar ou não se contaminar. A escolha está ao seu alcance. Deus, se você optar por decidir não se contaminar, Deus vai te dar os meios para que você consiga se manter puro. Agora, a escolha é sua. Fica a seu critério. Você tem o poder do livre-arbítrio. É um direito seu. A escolha é sua, mas eu te aconselho, escolha por não se contaminar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Amados, eu queria dizer, se essa palavra lhe incomodou, se o Espírito Santo lhe incomodou hoje, a ponto de você perceber que você está num lugar que você sabe que é contrário à vontade de Deus, contrário aos preceitos de Deus, se você sabe que ali está lhe sendo oferecido um alimento contaminado, uma tentativa de que você se contamine, mas se você hoje, depois de que tudo que Deus lhe falou, se você hoje decide firmemente não se contaminar, eu queria que você viesse aqui, vamos orar juntos, para que Deus te dê força, seja lá em qualquer área que você esteja, no seu trabalho, se há uma tentativa no seu trabalho de que você se pareça igual a eles, se há em outro lugar que você esteja, na sua família, que tentam fazer com que você
se contamine, que você se converta, se você hoje decide firmemente optar por não se contaminar, vem aqui, vamos orar juntos. Se ninguém vier, vamos orar do mesmo jeito, como eu disse, a escolha é sua. Agora, não pode mais dar desculpa amanhã. Ah, eu estava ali, todo dia eu era tentado, aquelas coisas passavam pela minha frente e não tinha como eu resistir. Me falavam aquilo todo dia e eu não tinha como resistir. Não dê mais essa desculpa a partir de hoje. Amém? Vamos orar. Meu Deus amado, nós estamos aqui, Deus, diante de Ti, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, contemplando a beleza daquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo. Deus, admirados, ó Pai, da beleza, do exemplo de Daniel e dos seus outros amigos, que decidiram tomar uma firme decisão, mesmo sabendo que estavam longe da sua terra, longe de onde adoravam ao seu Deus, de onde cumpriam os mandamentos, mesmo estando longe, decidiram firmemente não se contaminar. Meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por estes dois irmãos que estão aqui, Senhor, que optaram, ó Deus, tomar essa firme decisão, a partir de hoje, não se contaminar, não receber qualquer alimento que queiram dar, qualquer doutrina, qualquer filosofia humana que tentem convertê-los, ó Pai, ao mau caminho. Deus, eles hoje tomam a firme decisão. Meu Deus, eu te peço sobre essas vidas, que o Senhor dê fortalecimento, ó Pai, como deu a Daniel, que se ache graça diante dos outros, o seu favor. Deus, que eles tenham um escape. Deus, possibilita os meios, porque nós sabemos que não é pela nossa força de vontade, pelo nosso querer, que vamos conseguir tal coisa, mas é pela Tua graça. Mas só com a decisão já basta, Senhor. O Senhor faz o resto. Como nós louvamos, todo o trabalho é Teu. Nós temos pouco a fazer, somente tomar a decisão de não querer se contaminar. Eu te agradeço, ó Pai, te peço pela Tua igreja, que essa palavra venha ao encontro dos meus irmãos, que ela encontre terreno fértil nos corações, ó Pai, e que eles também tomem pela sábia decisão de não se contaminar com qualquer alimento que seja oferecido. Nós te louvamos, nós te agradecemos, e tudo é para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos louvar. Nós vamos fazer um louvor agora, que é próprio para a Santa Ceia, um louvor novo, e eu gostaria de convidar a igreja a aprendê-lo conosco, tá bom? Em Tua memória, Senhor, só em Tua memória, Senhor, consagramos esse pão junto ao cálice nas mãos. Receba o pão, querido.